O Sol vai morrer daqui a 5 bilhões de anos. Como é que calcula isso? Tem a ver com escala térmica nuclear. Física e matemática. Você calcula ali quantidade de fusão nuclear, etc e tal, piriri, poró. Pega a massa dele, quanto tempo ele perde. O parâmetro principal é massa, para definir idade mesmo. Na verdade, para definir a estrutura e evolução da estrela, né? Massa é o principal parâmetro e composição química seria o segundo. 5 bilhões de anos. Pra gente não faz nem sentido esse tempo. Elon Musk fica falando, não, vamos pra Marte. Mas daqui a 5 bilhões de anos não tem mais nada, cara. Foi embora tudo. Plutão, Júpiter, Saturno. É verdade. É verdade. Mas será que com a tecnologia a gente não consegue hackear? Vai ter que ir para outro sistema. Tá, mas e a entropia? E a entropia do universo? E a entropia do universo? Sim. A ideia é que, à medida que o tempo vai passando, as galáxias mais distantes estão afastando mais ainda, né? A expansão do universo, os aglomerados mais distantes estão cada vez mais se afastando. The heat death is coming. A morte do... Sim, é o universo gelado, né? A morte térmica. E aí? Vou ter que procurar outro universo para viver. Exato, seria outra dimensão. É a única solução, realmente. Mas não sei se é fisicamente possível abrir um portal. Eu não gosto muito dessa ideia do... Desculpa, eu falei. Não, falei não. Eu não gosto dessa ideia do universo. É uma forma tão chata de o universo morrer de frio. Parece meio assim... Eu gosto da energia escura que varia, que se chama de Phantom Energy. Pode é o nome que deram, Phantom Energy. Explica Acho que mais sobre isso aí. Então, a energia... Tem um Reels de Instagram que eu fiz sobre isso, que tá bem legal. A gente sabe que o universo está se expandindo. Isso aí vem de 1998, observação de supernova, enfim. Isso aí tá lá no canal, vídeo explicando essas coisas. Mas, em resumo, a gente sabe que o universo está se expandindo, só que ele não se expande no espaço inteiro. Ele se expande em regiões onde tem pouca densidade de massa. Então, tipo, lá na casa do cacete... E pra cá também, sabe? Aquelas regiões bem distantes, galáxias muito distantes. Ali o espaço mesmo está esticando. Uhum. Aqui dentro, por exemplo, da Via Láctea, o espaço não está esticando. Porque a presença de matéria e energia ali, ela meio que segura o espaço. Sim, a influência... Ou seja, a força da energia escura que tenta esticar não é mais forte que essa curvatura, digamos, do espaço-tempo pela densidade e massa que segura das coisas aqui girando na galáxia, segura e não deixa a energia escura vencer. Uhum. Mas isso tudo a gente está partindo do princípio que a energia escura é constante. Ela tem uma força constante. E se ela aumentar e ficar mais forte que a força da matéria segurando o espaço? Pode crer. Seria como... Começa a esticar tudo. E aí esse é o Big Rip, que é o grande rasgo. Eu acho muito feio em português. Big Rip, o que seria? Estica tudo. Aí vai esticando a galáxia, desfaz a galáxia, porque o espaço entre as estrelas vai ser muito grande. Aí pega uma estrela, estica, desfaz a estrela, porque o espaço entre a estrela está crescendo. Planeta se desfaz, sistemas planetários, tudo se desfaz. Você, eu aqui, nós, mas isso acontece... nosso corpo, tem um espaço aqui nas substâncias, se estica tudo, se desfaz, desintegra. Aí pega, sei lá, molécula, desfaz, porque o espaço entre os átomos estica. Próton e elétron. O elétron ali girando então do próton. O espaço entre os dois estica e o elétron sai do próton. Isso tudo ao infinito e nunca mais você vai ter um elétron chegando perto de um próton para virar um átomo de hidrogênio. Pode crer. Então, acho que essa é a maneira mais incrível do universo morrer. É bem incrível mesmo. Tudo completamente afastado e isolado ao infinito. É como se ele... Isso é muito louco, velho. Sim. Só que isso só daria para acontecer se a energia escura... estivesse acelerada, né? Se ela aumentasse ao longo do tempo. Existe alguma evidência para isso? Tem uma que é uma dúvida que a galera tem. É só para deixar a galera aí. Não, sério, tem um negocinho que mostra ali que talvez sim. Mas a galera não dá muita atenção, não. A maioria das evidências mostram que não. Que o universo vai morrer de forma de frio mesmo, digamos assim. Essa é a teoria mais aceita, né? É muito louco, né? Eu sei que a matéria escura, ou a energia escura tem alguma função em manter as galáxias coesas, não tem um negócio assim? Não, seria matéria escura. Matéria escura. Esses são nomes que a gente dá porque a gente não entende. Isso é bizarro, né? Tem tipo 97%, 95% de toda a energia do universo que a gente não sabe quais são as regras pelas quais elas funcionam. É meio bizarro isso, não sabe. Eu acho que traz uma certa humildade para o pensamento científico da época, no sentido de entender que a gente ainda não chegou nem em 5% da explicação sobre energia.
Então, isso deve ser muito legal também. Tem muita coisa para descobrir. É tipo um chamado para aventura, de certa forma. Cara, a física, ela é, digamos assim... Agora eu tô pegando física, né? Tipo, tudo ali, digamos, todas as áreas, né? Inclusive a astronomia. Embora a astronomia seja uma ciência mais antiga, né? Mas aí isso é outro papo. Cara, ela não descreve... Muita gente vai discordar de mim, né? Mas eu tô me apoiando em alguns livros para falar isso. Ela não descreve a realidade como ela é. Ela descreve aquilo que nós, humanos, conseguimos experienciar do mundo. Sim, faz sentido. Se a gente quiser ficar discutindo, por exemplo, sobre se a ciência consegue ou não dizer de fato como é o universo, isso a gente vai para a filosofia, não é mais ciência. Ciência é o seguinte, qual é a temperatura do Sol? Não, peraí, vou tirar um espectro, pega a luz, distribui aqui, não sei o que, tem um método, medir, sabe? Né? É isso. Agora, sabe, questionar sobre se a gente, com física, criando as teorias físicas, se a gente constrói um modelo de como funciona o universo real, isso eu acho que a gente não faz isso. O modelo perfeito é impossível. É. A gente não tem acesso a isso. Tipo, olha, vai ser bem filosófico, vou falar, mas tipo, nós temos um objeto real aqui na natureza, o que a gente extrai é a imagem desse objeto e constrói uma teoria para explicar a imagem. Sim. Consegue entender a ideia? A gente só consegue fazer isso por uma coisa chamada experimento intersubjetivo. Isso é muito louco. Tá aqui, um Red Bull. A gente tem que concordar que isso aqui é um Red Bull para depois fazer alguma coisa aqui com o Red Bull. Se a gente não concordar com isso aqui, não tem como fazer nada. Esse é o experimento intersubjetivo. Pode crer. Uma boa maneira de entender... A gente pode discordar se é Red Bull ou não, mas não vai te impedir de beber. Não, mas para fazer alguma conta, sabe? Entendi. Eu tô falando num nível mais pesado. Entendi. Por exemplo, deixa eu extrapolar o nível absurdo. Suponha-se que amanhã morra todo mundo da humanidade, só sobra tu e um esquizofrênico. O que é a realidade? Morreu todo mundo, eu tô preso com o esquizofrênico. O que é a realidade? Não, sério, o que é a realidade? Você vai falar porta, o cara vai falar, sei lá, xadrez. Só tem você e ele. Então, é isso que eu tô querendo dizer. O experimento intersubjetivo é essa ideia de você ter várias pessoas através de um elemento em comum aqui, entre as pessoas, concordarem acerca de uma ideia que é subjetiva. Sim, eu entendo, eu concordo. Inclusive, eu acho que, tipo, sanidade é algo totalmente... uma construção totalmente assim, feita assim. A sanidade de uma pessoa. Porque a verdade é que, para você ser são... Eu nunca parei pra pensar nisso, que você falou agora. É realmente bizarro. Mas vai, continue. Não, como você sabe que você é são? Porque as pessoas estão dizendo... Porque a pessoa fala assim, ó... Porque você vai olhar e falar, tá todo mundo falando que eu sou maluco, então eu devo ser maluco, tá ligado? Faz sentido. O nosso cérebro não tem a capacidade de determinar o que é sanidade para a sociedade. É uma construção social total, né? E o que pode ser perigoso no sentido que... E diferencia bastante também entre países, né? O que é sanidade? Não? Diferencia bastante, mas tem certos elementos que convergem. É igual em toda a sociedade. Por exemplo, é insanidade você deixar alguém passar fome porque você quer ver ela sofrer. Acho que é insanidade em qualquer lugar, eu acho. Também acho. Não sei se tem alguma região aí no mundo que, sei lá... Que aceite isso como algo natural, normal, algo são, algo de bom senso. Então, existem regras... Mas você não acha que, digamos, um suposto alienígena numa nave olhando de fora, eles não vão olhar pra gente e falar que nós, inclusive nós dois aqui conversando, eles não vão generalizar e vão falar assim, todos eles não ligam. Eles acham normal as pessoas passando fome ali, né? Eu acho que não. Pra um alienígena olhando de fora. Eu acho que não, porque aí você pressupõe que o alienígena não conhece com detalhe, não tem a capacidade de entender a dinâmica de uma espécie com bilhões de pessoas coexistindo ao mesmo tempo. Eu acho que se ele é um alienígena, provavelmente tem algo semelhante. A não ser que ele seja um alienígena de uma vida que conseguiu dominar toda a tecnologia sozinho, o que eu acho improvável. Ele provavelmente tem algum conceito de sociedade. Então, ele deve ter os parâmetros dele do que
é certo ou não para a sociedade dele. E talvez esses parâmetros de o que é bom para uma sociedade ou não sejam universais, com algumas diferenças em coisas extremas, mas com uma base universal. Isso talvez seja olha que interessante. Isso talvez seja um bom ponto de estudo científico mesmo, na área, digamos, sociologia, tentar separar quais são os elementos, digamos, comum em toda a sociedade, que não sejam os mesmos elementos que aconteceu essa convergência através da globalização. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você vai ter uma certa cultura em países asiáticos que serão iguais ao dos Estados Unidos, Brasil e a Europa, que é assim meio que misturado, porque as pessoas se falam, se conhecem, trocam experiências, e aí acaba criando-se um elemento em comum. Sim. Como é que a gente diferencia esse elemento em comum da sociedade de um que é intrínseco, que não depende da comunicação, mas que está ali, digamos, que se desenvolve de forma natural, digamos assim, espontânea em todas as cidades. Tá vendo? É interessante. Separar essas duas coisas, né? É interessante, né? Sim, eu acho que se eu fosse tentar fazer um exercício nesse sentido, eu compararia, pegaria sociedades que não têm certa influência entre si e compararia umas com as outras. Exemplo prático. Na verdade, já deve ter alguém pensado nessas coisas, né? Provavelmente. Tudo já foi pensado hoje em dia. Eu sempre falo porque eu sou burro, então alguém já deve ter pensado nessas paradas, entendeu? Não só que a gente é burro, mas a questão é que a gente não tem capacidade de pensar em todos os pensamentos que podem ser pensados. Então, obviamente, alguém já pensou. É verdade. Não, mas por que eu tô falando isso? Porque, voltando num exemplo prático da fome que você falou, a gente concorda que fome é um negócio que, porra, mexe com a gente. A gente olha e fala, caraca, não era pra isso acontecer. Sim. Só que a gente aprendeu isso. E aí é que vem a pergunta, digamos assim, será que tem, talvez, alguma sociedade isolada, mas que está desenvolvida, mas isolada, e ela teria digamos assim, essa mesma empatia que a gente tem? Entende? É isso que eu acho... Não, eu acho interessante. Com certeza existem empatias que a gente tem que são sociais. Mas existem empatias que a gente tem que são fundamentais da nossa existência. Por exemplo... Por que a gente... Enterra? Não, porque... Entes queridos. Não, mas isso é uma coisa mais social, não necessariamente... Não necessariamente... Por exemplo, a fome, a dor... Tipo, por que você não gosta de passar fome? Alguém precisou falar pra você que fome era ruim? Eu tô pensando aqui, desde quando a gente nasce, né? A gente não chora ali porque tá com fome e tal. Então, o seu sentimento de fome ser algo ruim, algo que você não quer... Ele vem intrínseco do como você foi construído. Não foi algo que a sociedade falou assim, sentir fome é errado, viu? Não, você sente fome porque é errado pra você, porque se você não comer, você morre. Então, é uma coisa, tipo, é a realidade falando, esse é um valor importante pra você. Não foi a sociedade que colocou, foi a vida em si que colocou esse valor, entendeu? Interessante. Mas e as pessoas que não sentem dor? O que tem? Se elas não sentem dor, elas não conseguem fazer essa separação de o que é fome e o que não é. Acho que elas só são pessoas que nasceram com a incapacidade de sentir fome. Não, incapacidade de sentir dor. Mas ele pode sentir fome sem sentir dor. Acho que tem uma... eu esqueci o nome. Tem um... Eu acho que é uma doença, né? Não, mas tem um órgão específico que fica no... Um órgão não, falei errado. Tem algum negócio no cérebro específico que a pessoa nasce com aquilo ali danificado ou sem aquilo ali que faz ela... Ela não sentir dor, já ouvi falar disso aí. Mas... A analgesia congênita é uma doença rara que faz com que o indivíduo não sinta nenhum tipo de dor. Analgesia congênita. Então, mas e qual que é o argumento? O que tem essa pessoa? Como é que ela vai desenvolver? O que é ruim? É porque a dor é uma forma de você conseguir se proteger e saber o que pode te ameaçar. Como é que ela desenvolveria, por exemplo, empatia por alguém que está passando fome? Se ela não sabe o que é. Ela poderia desenvolver... E veja, não é que ela não saiba porque é farta de comida. Ela não sabe porque não tem a estrutura humana de perceber o que é. O que é dor. É. Mas ela pode não perceber sensivelmente o que é dor, mas ela pode ter uma consciência das consequências de sofrer dor. Então, ela pode, mesmo sem sofrer dor, ela entender que a dor é um processo que avisa que a pessoa está sendo machucada de alguma forma, que algo está agredindo o sistema dela. Ela pode ter essa consciência
de que esse é um mecanismo que funciona para isso, sem nunca ter sentido. É a mesma coisa que você falar, tipo, imaginar como seria voar. Você tem a capacidade de voar? Você já voou, já criou asa e voar? Não, mas você consegue imaginar. Mas eu ia falar que a gente construiu avião, né? Mas não é voar, tipo, você tá, mas eu acho que é voando. resultado. Eu não falando brincando, não. É porque eu acho que é um resultado da vontade mesmo. O ser humano ficou com vontade de voar. Olha e fala, caraca, maluco, não sei o que. Então, tipo, sabe? Não, E aí a gente vai lá e toma um avião aí. Sabe? Sim, com certeza. Mas a gente conseguiu imaginar algo que não era possível, que a gente não conseguia sentir. A gente nunca teve... Antes de sentir a primeira brisa num carro, as pessoas conseguiram imaginar o que seria, talvez, entendeu? Uhum. É só esse ponto. A pessoa pode não sentir dor, mas ela consegue ter um conceito do que seria a dor logicamente, mesmo sem ter experienciado, entendeu? É claro que ela nunca vai ter o conhecimento sobre dor que uma pessoa que sente dor tem, porque uma pessoa que sentiu a dor, ela tem um conhecimento muito mais real, mas ao mesmo tempo... Ela passou por aquilo ali, né? Porque ela passou, mas ao mesmo tempo a pessoa que nunca sentiu dor pode explicar o que é dor de uma forma lógica que uma pessoa que sente dor todo dia não conseguiria. Aí são as loucuras da vida, digamos assim, né? Não, as complexidades, na verdade. Esse seria o termo correto. É mais um ponto que, tipo, tem certas coisas que a gente consegue entender sem ser socialmente. Nesse caso, ela teria que entender o que é dor de uma forma social. Ela não conseguiria entender de uma forma intrínseca do ser dela. Então, mas não significa que não exista coisas que a gente aprende só de estar vivo. Que não precisa ser a sociedade que vem aqui e fala assim, isso é certo e isso é errado. É tipo como se tivesse dentro de nós um manual do certo e errado, que ele independe do social, ele é inerente à existência. Será que tem estudos disso? Eu nunca peguei para ver. Não sei. E principalmente disso que você acabou de falar no final. Se nós temos um manual interno, digamos, de forma intrínseca, né, tipo, do próprio ser humano, que você não aprendeu. Eu acho que deve ter isso em alguma coisa, sei lá, de sociologia, talvez. Deve ter. Pra mim é que faz sentido lógico. Deve ter. Tipo, que não foi aprendido socialmente, entendeu? Sim. A estrutura já do cérebro humano, tá ligado? Já nasce ali, se desenvolve. Mas é que tá, uma vez que nasce, você já tá sujeito à experiência do mundo. Desde o primeiro choro ali, né? Saindo da barriga da mãe. Sim, com certeza o mundo já Enfim, eu não tô dando certeza de nada, cara. Eu tô só chutando aqui. Porque... Não, eu também. Eu não sou estudioso de porra nenhuma. É só a minha percepção... Não sou estudioso de porra nenhuma. É só a minha percepção sobre a realidade usando a lógica das coisas que eu vi, entendeu? Por exemplo, uma sociedade... um grupo de amebas é uma sociedade de amebas? Não. É só um grupo de amebas, eles não têm uma sociedade. Mas, ao mesmo tempo, os amebas, eles têm uma forma de ser. Tem um jeito de agir. Tem coisas que eles vão fazer e coisas que eles não vão fazer. Essa construção de um comportamento, do metacomportamento, não é uma construção social. É uma construção puramente física. Então, e é também uma construção social, de certa forma, porque... Aí agora vamos entrar no o que é social. Sim. Eu costumo dizer que, cara, sempre metade das discussões são sempre por semântica. Sim. A gente perde muito tempo discutindo semântica, cara. Eu falo uma coisa e, tipo, essa palavra pra você significa uma coisa, pra mim outra, entendeu? E a galera, às vezes, discute sobre duas coisas diferentes, só que usando a mesma palavra. Às vezes eles estão falando a mesma coisa com outra palavras diferentes e estão discordando umas de si. Então, e às vezes concordando. Isso, o que eu acho pior ainda, às vezes concorda e são conceitos diferentes. Sabe? Sim. Ai, mano. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.